Senhor a todos, boa noite, saudações de acordo à hora do dia. Estamos no programa Viva Cristo, mais uma vez, para abordarmos assunto relativo ao reino. Hoje estamos com o nosso amado irmão cooperador Leonel Valério para abordarmos um assunto bastante pertinente. Hoje vamos falar, mas antes mesmo nós queremos já dar a boas-vindas ao nosso querido amado irmão Leonel. Seja bem-vindo. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos os internautas e agradeço pelo convite. Amém, nós é que agradecemos, muito obrigado. Conforme estava a dizer, hoje trouxemos um tema quente, um tema muito quente. Vamos falar a respeito do arrebatamento, ok? É um tema que pouco se fala e hoje então estaremos a abordar sobre esta temática. O arrebatamento está dentro de uma das doutrinas fundamentais que nós chamamos de escatologia. Então, antes de entrarmos neste assunto, ok? Nós já vamos saber o que é a escatologia. O irmão Leonel? De facto, a escatologia é uma palavra de origem grega, escato, que em palavras miúdas ela significa doutrinas das últimas coisas. É mais ou menos a ciência, né, da teologia sistemática que estuda os acontecimentos do fim. Em palavras simples e objetivas. Amém. Então, sendo essa a definição do que é a escatologia, será que é importante estudarmos a escatologia? Mas por quê? Sim, é muito importante. Todo cristão deve sim estudar a escatologia por várias razões. Se nós hoje estudarmos, procurarmos a religião islâmica, também tem sua escatologia. Tem escatologia islâmica, tem escatologia budista, tem escatologia animista, enfim, tem várias escatologias por aí. Então, nós como cristãos devemos sim estudar a escatologia. Eu pelo menos elenquei aqui algumas razões. Primeiro, porque devemos guardar, né, todo o ensino das Escrituras a fim de não sermos enganados pelos falsos profetas. Hoje há uma proliferação de falsos profetas, falsas igrejas que é rotulada de evangélica, mas de evangelho lá não tem. E quando tocam no assunto de escatologia, é de chorar. Então, devemos estudar a escatologia por essa razão. A segunda razão, nós devemos estudar a escatologia para consolar e exortar a igreja. Consolar por quê? Porque estamos vivendo num período triste. A cada dia, a Bíblia diz no livro de João, capítulo 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tendem bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Então, a escatologia, nós devemos estudar a escatologia por esta questão, para consolar e exortar a igreja. Exortar para dizer o tempo está no fim. Não devemos viver a nossa maneira. Devemos viver a maneira que Deus quer que nós vivamos. Por quê? Porque o tempo está no fim. A terceira razão, para termos domínio de reconhecer os sinais da sua vinda. Né? Para termos domínio de reconhecer os sinais da vinda de Cristo. E por último, para responder com propriedades a todos aqueles que nos perguntam a razão da nossa fé. Essa é porque devemos estudar a escatologia. Amém. Ficou então assim, a escatologia, a doutrina das últimas coisas e também as razões por que devemos estudar a própria escatologia, porque a vinda de Cristo está próxima. E falando da vinda de Cristo, já que queremos, perguntar ao nosso querido amado irmão convidado para então nos falar sobre a escatologia, porque arrebatamento, porque temos falado, né, arrebatamento, mas o que é isso, arrebatamento? Arrebatamento também, claro, vou usar aqui o argumento, né, da linguagem grega, porque o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Então, em todas as palavras, nós devemos primeiro partir do princípio, né, na hermenêutica diz isso.
devemos definir a escatologia. Aliás, o arrebatamento, porque ela vem da linguagem grega, que significa arpazo. O que significa arpazo? Arpazo é retirada, né? É uma retirada repentina, né? De repente, é uma brusca de repente. Então podemos definir aqui o arrebatamento como a retirada repentina da igreja da terra para os céus. Então, de forma não dogmática, não profunda, mas literal, é isso. Arrebatamento é a retirada da igreja de uma forma repentina da terra para estar com o Senhor nos céus. Amém. E essa retirada tem se feito no seio, há uma confusão no seio dos cristãos evangélicos, não só. Há uma confusão entre a segunda vinda de Cristo e o próprio arrebatamento. Será que é possível a gente ligar a segunda vinda de Cristo com o arrebatamento ou são coisas separadas? Qual é a diferença que existe? Bom, há de facto muita diferença. E existem pastores que não conseguem diferenciar o que é a segunda vinda de Cristo, o que é o arrebatamento. Ou seja, a segunda vinda, ela vem de duas fases, né? Ela vem de duas fases. Primeiro vem o arrebatamento. O arrebatamento vem para inaugurar a grande tribulação. Então, qual é a diferença que existe entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo? Bom, eu trouxe aqui três. Existem várias diferenças. Eu trouxe aqui 3 ou 4. Primeiro é que no arrebatamento, né, o arrebatamento é a retirada dos crentes, de forma repentina, enquanto a segunda vinda requer o aparecimento, né, da manifestação de Cristo. Por exemplo, se nós vermos aqui um texto que fala sobre o arrebatamento, Segundas de Tessalonicenses, capítulo de número 4, Segunda Tessalonicenses, diz assim, vamos começar, Segunda de Tessalonicenses, Primeira Tessalonicenses, vamos começar no capítulo 4, né? E no versículo 14, diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Jesus vem do céu, não vai ficar aqui na terra, não vai descer aqui na terra, vai estar nos ares com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Se a Bíblia mostra 2 ressurreições, então a primeira ressurreição é dos salvos, daqueles que estão salvos, que vão ouvir a trombeta de Deus, de Jesus Cristo, que vem buscar a sua noiva aqui na terra. Então, vai para os céus. Já a segunda vinda de Cristo, né, essa nós pentecostais, né, nós assembleanos pentecostais, além de sermos pré-tribulacionistas, somos dispensacionalistas progressivos e clássicos, a quem admite o dispensacionalismo progressivo, a quem admite o dispensacionalismo clássico. Eles creem também que o arrebatamento será secreto. Será secreto em que sentido? Porque o arrebatamento é somente para os cristãos. É somente para os cristãos. Os cristãos, a toda pessoa que foi nascido de novo, foi lavado no sangue do Cordeiro, confessou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, viveu uma vida de acordo com as Escrituras de Deus, de Cristo, então essa pessoa terá o direito de ressuscitar, né, no arrebatamento e se encontrar com o Senhor nos céus. Enquanto que
a segunda vinda, vamos aqui em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os que os ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Isto aqui é a segunda vinda, onde a primeira vinda é exclusivo para os cristãos. O mundo só dará conta que falta pessoa na terra. Foram onde? Não sabem, né? Cristo veio resgatar a sua noiva. Cristo veio resgatar aqueles que um dia confessaram Ele. Então, enquanto a segunda vinda será uma vinda onde todo olho verá. E no arrebatamento, os santos são levados nos ares, enquanto na segunda vinda, Cristo volta na terra com a sua noiva. É mais ou menos isso. No arrebatamento também, Cristo vem buscar a sua noiva, enquanto na segunda vinda, ele retorna com a sua noiva. E por outra também, para que serve o arrebatamento? Para que serve o arrebatamento de fato? Qual é a finalidade do arrebatamento? Qual é o objetivo do arrebatamento? É muito simples. A finalidade do arrebatamento é para galardoar os cristãos. E é para também estarem nas bodas do Cordeiro com Cristo. É mais ou menos isso. Amém, amém. Eu vivo a Cristo e graças a Deus por isso. Bom, antes de nós fecharmos o nosso programa, o nosso objetivo é aqui clarear as coisas, ok? E retirarmos tudo aquilo que belisca a verdadeira doutrina. E estamos aqui a falar sobre o arrebatamento de maneira clara e graças a Deus por isso. O cooperador Leonel explicou muito bem de que o arrebatamento, a finalidade não é para sermos galardoados, nesse caso os cristãos, aqueles que foram regenerados um dia. Será que há uma possibilidade, porque tem se ensinado, não é? Há uma possibilidade de que alguém que foi regenerado, que confessou Cristo, de ficar para trás, para depois trabalhar na área da evangelização, na grande tribulação, porque tem se pregado muito essas coisinhas. Com certeza. Excelente pergunta. Primeiro vamos dizer aqui, o arrebatamento é para a igreja. E nós como pentecostais, nós separamos a igreja de Israel. Deus tem promessa com a igreja, tem promessas específicas com a igreja, e Deus também tem promessas específicas com Israel. E Paulo foi bem claro em dizer que Deus não rejeitou Israel. E Paulo em Romano fala disso. E também em Coríntios também ele fala que existem igreja, Cristo, Deus, existe Israel, que são judeus, existem os gregos, que são gentios. Então, se Deus separa por intermédio da sua palavra que ainda existem promessas para Israel e promessa para a igreja, e toda pessoa que pertence à igreja, essa pessoa é salva. Essa pessoa está salva. Não terá possibilidade de ficar na grande tribulação. Vamos aqui clarear certas questões. Primeiro, estamos a falar do arrebatamento. O arrebatamento é, de facto, uma doutrina que está atrelada na escatologia. E existem várias interpretações dentro do arrebatamento. Vamos encontrar a interpretação pré-tribulacionista, que somos nós, que a igreja não vai passar na grande tribulação. E na grande tribulação há fortes argumentos bíblicos, até os pais da igreja também esboçaram sobre isto. E também existe o argumento sobre o pós-tribulacionismo, que acredita que a igreja vai passar na grande tribulação. Existe também aquela que diz o mesotribulacionista. Eu tenho um amigo, Marcelo Marinho, que Deus o abençoe. Ele é ele acredita. Ele é mesotribulacionista. Ele diz que a igreja passa no primeiro período da grande tribulação e depois é arrebatada na segunda. Então, essas três visões, a mais que eu acho se aproxima e tem mais consistência bíblica é
a pré-tribulacionista. Só que existem aqueles fortes argumentos. Quem vai ficar atrás? Quem vai ficar atrás? Quem vai ficar na grande tribulação? Claro, aquelas pessoas, tem um texto aqui na Bíblia, Tito, vamos abrir aqui no livro de Tito. Não é um livro, não é um texto escatológico, mas eu acho muito interessante também abrirmos para adoçar o meu argumento, né? Tito capítulo 1, versículo 16, diz assim, a pergunta é, quem vai ficar na grande tribulação? Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Quem vai ficar? É um crente ateu. É um crente ateu. Ele crê que Deus existe. Ele crê que Jesus morreu pelos seus pecados. Ele crê que Jesus é o único, suficiente Salvador. Mas ele vive como se Deus não existisse. Então, essas são pessoas que vão ficar na grande tribulação. Cristão não vai ficar. E por outra, se um judeu... Irmão Leonel, você falou que Deus separou judeus, igreja e gentio. E se um judeu aceitar a Jesus Cristo, ele faz parte da igreja. Não vai ficar na terra. Porque o objetivo da grande tribulação é punir Israel. É punir Israel pela sua desobediência, pelas suas iniquidades, pela sua descrença em Jesus Cristo. É isso. Amém. Muito obrigado, muito obrigado. Deus abençoe grandemente o nosso querido amado irmão, o cooperador Leonel, por esta abordagem clara e objetiva. Obrigado. Bom, nós chegamos ao final do nosso programa Viva Cristo, e queremos convidá-lo, querido amado irmão, que nos segue, que nos siga no TikTok, estamos no TikTok, Facebook também e YouTube, ok? Canal Quinta do Refrigério FR TV. E mais um programa Viva Cristo. Deus abençoe e até a próxima. Obrigado.